Você provavelmente acha que sua prosperidade depende do salário, de um contato influente ou de uma oportunidade rara. E se eu te dissesse que ela começa nos primeiros 20 minutos depois de abrir os olhos? Parece absurdo, não? Mas depois de estudar mais de 500 milionários, percebi que não é o banco, nem o escritório, nem a assinatura de um contrato que determina seu destino, é o primeiro pensamento que você alimenta ao acordar. Você começou seu último amanhecer criando vitória, ou regando o medo? Eu afirmo, com toda a convicção que a experiência me deu, o alicerce invisível do seu sucesso é forjado nos primeiros minutos após abrir os olhos. Não é metáfora, é prática e ciência. Nos primeiros 20 minutos a mente está mais maleável, aberta a comandos, como o solo úmido pronto para receber sementes. Se você planta medo, rega escassez; se planta fé, semeia oportunidades. Pense comigo, quantas manhãs você já iniciou checando notificações, engolindo notícias ruins, e sentindo aquela pontada de ansiedade? Isso não é acidental, é programação diária. Pergunto, quem atrai melhores ideias, soluções e portas abertas durante o dia, aquele que começa irritado ou aquele que começa com clareza e propósito? A resposta é óbvia, e é justamente aí que mora o poder escondido do amanhecer. Eu vi, nas minhas entrevistas e observações, que os homens que venceram não esperavam por grandes eventos, que eles tomavam posse do amanhecer. Lembro-me claramente da missão que me foi dada por um homem que acreditava no poder da mente. Essa jornada me ensinou que os maiores saltos começam com pequenos rituais. Quando você escolhe conscientemente os primeiros pensamentos do dia, cria uma muralha invisível contra a autossabotagem, e gratidão, visualização e declarações firmes atuam como blindagem. Se você acha que isso é a coisa de místico ou que não tem tempo, respondo com outra pergunta: qual é o custo de continuar começando o dia no piloto automático? A vida de milhões de pessoas se repete por causa de 5, 10, 15 minutos de descuido diário. Então sim, você tem tempo. E se diz sou noturno, experimente este princípio, e adapte o ritual ao seu ciclo. Mesmo que sejam só 3 minutos logo ao acordar, a consistência é o que transforma. Aqui está um roteiro prático, muito específico, que eu recomendo aplicar já amanhã, minuto a minuto, para plantar pensamento de vitória. Já antes de tocar no celular, sente-se na beirada da cama, respire fundo 3 vezes, 30 a 60 segundos, agradeça, em voz baixa, por 3 coisas concretas. Declare em voz alta 3 afirmações curtas, por exemplo, hoje eu vou prosperar, minhas ações geram resultados, Deus guia meus passos. Aí visualiza, com detalhes, uma cena simples, e você recebendo uma boa notícia relacionada ao seu trabalho ou uma solução para um problema. 2 a 4 minutos. Essa visualização não é fantasia vazia. Estudos mostram que praticar mentalmente uma ação ativa muitas das mesmas áreas do cérebro que a execução real. Depois, escreva num papel uma única ação concreta que você fará nas próximas 2 horas: ligar para alguém, estudar 20 minutos, enviar uma proposta. Se tiver mais tempo, caminhe ou faça alongamento curto; se não, mantenha a postura ereta e respire mais uma vez. Esse protocolo ritualizado usa a janela matinal para reprogramar seu foco e energia. Se você ainda resiste com a objeção a eu não sou disciplinado, saiba que a disciplina não nasce de grandiosos esforços, mas de repetições discretas. A ciência sobre formação de hábitos mostra que comportamentos repetidos em contexto contínuo transformam-se em automações ao longo do tempo. A duração varia, mas a regra é clara: repetição consistente cria identidade nova. Não espere mudança instantânea, construa-a dia após dia. E quanto à gratidão, isso funciona mesmo? Sim. Pesquisas controladas demonstram que práticas simples de gratidão elevam bem-estar, reduzem estresse e aumentam a criatividade no dia a dia. Portanto, começar agradecendo não é sentimentalismo, é uma intervenção psicológica com efeitos mensuráveis na sua produtividade e nas suas relações. Agora, permita-me contar um fato pessoal que marcou minha convicção. Quando me encarregaram de estudar homens de grande sucesso, vi repetidamente um mesmo padrão. Homens aparentemente sortudos tinham, na verdade, rituais de dia inicial muito claros. Lembro-me de uma entrevista em particular, quando um industrial descreveu como, após uma falência parcial, decidiu, ainda em plena crise, reservar os primeiros 15 minutos do dia para agradecer e projetar soluções.
Em poucos meses, suas decisões mudaram. O pequeno espaço que ele guardou todas as manhãs tornou-se antídoto contra o desespero e catalisador da recuperação. Aquilo me surpreendeu e me ensinou que o amanhecer é campo de batalha decisivo, e ali se perde ou se ganha o dia inteiro. Se você pensa, e se eu tiver filhos, turno noturno ou relógio apertado, adapte, e faça a versão de 3 minutos, respiração mais uma gratidão mais uma afirmação mais escrever uma ação. Se apenas 60 segundos for possível, use 30 segundos para respiração e 30 para declarar a ação do dia. O que importa não é o tempo absoluto, é a intenção repetida que altera sua vibração. Quero também quebrar um padrão de pensamento, e muitos acreditam que visualização é apenas a sonhar acordado. Não é. A visualização é ensaio mental, ela prepara sua fisiologia e sua atenção para reconhecer oportunidades e agir nelas. Atletas de alto nível praticam isso, e empresários eficazes também. A imaginação, quando usada com disciplina, dirige a atenção do cérebro para soluções que antes pareciam invisíveis. Por fim, desafio prático e simples para você testar o poder do amanhecer, por 7 dias, experimente não tocar no celular nos primeiros 20 minutos. Faça o ritual, gratidão, afirmação, visualização e uma ação escrita. Registre no mesmo caderno, ao final do dia, uma pequena vitória ou oportunidade que apareceu. Compare a sequência desses 7 resultados com qualquer semana anterior. Se após 7 dias você não sentir diferença na clareza mental e nas oportunidades percebidas, volte aqui e me diga, vamos aprofundar e ajustar. Mas eu garanto, e a chance de que você já notará pelo menos uma mudança é alta, porque a mente é sensível ao tom com que a dia começa. Lembre-se, o amanhecer não é apenas mais um momento, é a oficina onde se alinhavam os pensamentos que movem sua vida. Escolha o que plantar. Escolha vencer. Eu falo de autossugestão como quem fala de uma arma secreta que todo homem carrega dentro da própria mente, e que, se mal usada, destrói sonhos, se bem usada, constrói impérios. Quando eu explico autossugestão, não falo de frases vazias repetidas mecanicamente, falo de declarar com emoção, de ver com os olhos da alma e de sentir no corpo como se aquilo já fosse real. É esse casamento entre palavra, sentimento e imagem que converte um desejo em uma direção clara para a ação. Pergunto, quantas vezes você já disse eu vou conseguir com a boca, enquanto o corpo e a rotina sentiam exatamente o contrário? A mente inconsciente não discute, ela obedece ao comando repetido com convicção. Por isso a diferença entre desejar e conquistar está na intensidade da repetição e na congruência entre sentimento e comportamento. Repetir uma afirmação com a voz amortecida e sem sentimento é como plantar uma semente numa terra rochosa, pouca chance de germinar. Repeti-la com emoção, postura ereta e imagens nítidas, aí sim, você está regando um campo fértil. Agora, seja prático comigo. Como aplicar isso amanhã? Primeiro passo, escreva uma declaração pessoal de propósito. Não deixe vaga, coloque seu nome, um objetivo concreto, não apenas a ter sucesso, uma cena e um prazo plausível. Por exemplo, eu decido alcançar maior segurança financeira, atraio oportunidades de renda e ajudo minha família, agirei com disciplina e fé para atingir metas até uma data específica. Leia essa declaração em voz alta ao acordar e antes de dormir, olhar-se no espelho enquanto a pronúncia, como se fosse um juramento. Faça isso com o peito aberto, olhos firmes e imaginação detalhada, sinta o aroma, os sons, a expressão no rosto daquela pessoa que recebeu a notícia que você deseja. Essa prática dá à sua mente inconsciente um roteiro claro para procurar evidências e criar caminhos. Não pense que visualização é luxo de sonhador. A visualização é ensaio mental. Quando você ensaia, o seu cérebro ativa áreas semelhantes às que seriam ativadas se você estivesse executando a ação. Atletas de elite usam isso, e antes de vencer, eles já praticaram mentalmente cada detalhe da vitória. Cristiano Ronaldo, por exemplo, manifestou e repetiu convicções sobre ser o melhor antes de os resultados surgirem. Isso não é arrogância, é programação intencional. Se um atleta pode fazer isso para ganhar partidas, por que você não faria para ganhar clientes, resolver uma dívida, ou transformar um projeto numa fonte de renda? Vou te dar um protocolo detalhado, minuto a minuto, que qualquer pessoa pode adaptar. Reserve de 5 a 10 minutos assim que acordar.
Minuto 01, sente-se na beirada da cama, respire profundamente 3 vezes para centrar. Minuto 13, leia sua declaração pessoal em voz alta diante do espelho, diga com sentimento, não em piloto automático. Minuto 36, e visualize uma cena curta, mais sensorial, por exemplo, você recebendo a resposta positiva a uma proposta, vendo a notificação de venda no seu celular, ouvindo a voz da pessoa que te contratou. Sinta a gratidão, o alívio, o orgulho no corpo. Minuto 68, e escreva uma ação concreta para as próximas 2 horas, uma ligação, um envio, 20 minutos de estudo, um post estratégico. Se tem menos tempo, faça a versão condensada, 60 segundos de afirmação mais 60 segundos de imagem mais 30 segundos para a ação. Faça isso todas as manhãs e anote pequenas evidências ao final do dia. A consistência cria a convicção. E quanto às objeções legítimas? E se eu nunca acreditei nisso? E se eu achar idiota olhar no espelho e dizer frases? Perguntas comuns. Respondo com experiência, mudar a voz interna exige paciência, não teatro. Comece pequeno e honestamente. Se hoje sua crença é pequena, finja a crença por 30 segundos com intenção, a emoção virá. A mente precisa de provas, dê-lhe pequenas vitórias, um telefonema feito, uma tarefa concluída, e ela começa a cooperar. Não confunda fé com ilusão, e a autossugestão cria a coragem e o foco necessários para agir, sem ação, é só ilusão. Por isso a rotina deve sempre culminar numa ação prática, por menor que seja. Deixe-me ser franco sobre uma armadilha, e muitas pessoas ficam presas ao pensamento positivo sem estrutura. Elas repetem frases bonitinhas, porém não alinham comportamento, não medem progresso e não regulam emoção. O verdadeiro poder nasce de 3 elementos unidos, afirmação, visualização e ação. Se faltar qualquer um dos 3, o circuito não se fecha e os resultados demoram ou não vêm. Minha recomendação prática, sempre termine a sessão de autossugestão com uma ação mensurável dentro do seu dia. Isso transforma a imaginação em real. Agora uma lembrança pessoal que me marcou profundamente, houve um período da minha pesquisa em que eu mesmo quase sucumbi ao ceticismo alheio e às dificuldades financeiras. Havia noites em que a dúvida batia forte, se tudo aquilo que eu buscava mostrar era apenas teoria vazia. Em meio ao desânimo, eu peguei minha própria declaração, escrevi com mãos trêmulas e a li todos os dias com mais intensidade do que nunca. Repeti as imagens de uma obra concluída, de leitores transformados, de portas se abrindo. Não foi mágica instantânea, houve meses difíceis. Mas a convicção foi moldando decisões, as decisões produziram pequenas oportunidades, e essas oportunidades se somaram até que, finalmente, ideias que eu havia imaginado tornaram-se reais. Essa memória me deu a certeza de que a autossugestão não é fantasia, é disciplina de alguém que escolhe assumir o volante da própria mente. A emoção que carrego dessa experiência é uma mistura de dor antiga e gratidão profunda, a lembrança de noites vazias que se tornaram degraus para uma vida dedicada a ensinar esse princípio. Quero ainda que você veja aplicações concretas para hoje, e se vai fazer uma entrevista, visualize a conversa, que perguntas surgirão, como responderá, qual atitude terá. Se é empreendedor, imagine a pessoa ideal aceitando sua proposta, sinta a alegria dela ao fechar o contrato, depois, ligue para 3 contatos que possam aproximá-lo desse cliente. Se é estudante, imagine-se entendendo a matéria na prova, depois dedique 25 minutos de estudo focado. Pequenas repetições diárias de imagens bem construídas treinam sua atenção para perceber caminhos e oportunidades que antes passavam despercebidos. Por fim, proponho um desafio, por 21 dias, o período mínimo para consolidar um novo padrão, pratique 2 vezes ao dia, manhã e noite, sua declaração mais 3 minutos de visualização mais uma ação concreta. Anote diariamente uma evidência, por menor que seja. Ao final dos 21 dias, compare e observe, sua clareza, sua coragem para agir e as oportunidades percebidas tendem a aumentar. Se você achar que isso é apenas a poupe de tempo, experimente honestamente, a transformação não é instantânea, mas é quase certa quando a prática é perseverante. A autossugestão é uma ferramenta simples que, usada com verdade, muda o caráter e, por consequência, os resultados da sua vida. Escolha usá-la.
Escolha ser o autor da sua mente. A autossabotagem é uma praga silenciosa, ela não entra aos gritos, ela sussurra. Eu aprendi, observando homens e mulheres que me confiaram suas histórias, que o maior inimigo não está lá fora, está dentro da sua própria mente, vestido de razão, fantasia ou prudência. Quantas vezes você já se pegou dizendo, que amanhã eu começo, vou esperar estar no ânimo certo, ou isso não é para mim? Essas frases são máscaras da autossabotagem. Elas nos fazem crer que estamos sendo prudentes, quando na verdade estamos enterrando nossas possibilidades. Você quer continuar hipotecando seu futuro por causa de 30 segundos de medo, ou prefere assumir o volante agora mesmo? O primeiro passo, e eu digo isto com a firmeza de quem estudou o assunto pela vida inteira, é tornar a autossabotagem visível. Torne-a nomeável. Crie um pequeno ritual matinal que inclua uma lista curta, o que eu pensei hoje que me diminuiu. Escreva cada pensamento sem julgamento, apenas anote. Em seguida, faça o exercício das 3 perguntas, e isso é verdade, isso me ajuda a avançar, e a qual a menor ação que prove o contrário? Essas perguntas simples têm o poder de transformar a culpa em estratégia. Pare de lutar com a emoção e interrogue a crença. Quando você expõe a sabotagem à luz, ela perde força. Agora, vamos ao método prático que eu recomendo e que já salvei a vida de muitas pessoas que encontrei. Primeiro, identifique os gatilhos, situações, horários, pessoas, mensagens ou sensações que acionam a voz sabotadora. Talvez seja o momento logo após o almoço, quando a energia cai, talvez seja quando você abre seu e-mail e vê críticas, talvez seja a voz do seu pai que repete um velho julgamento. Anote esses gatilhos, e para cada um, escreva uma resposta automatizada. Exemplo, quando o pensamento não sou suficiente a surgir, recite mentalmente em 10 segundos, que prova concreta posso buscar agora? E execute uma microação imediata, uma ligação de 3 minutos, abrir um documento, enviar uma mensagem. Microações quebram o impulso de fuga. Outra arma imprescindível é o contrato consigo mesmo. Escreva um compromisso curto, assine com data e determine uma pequena consequência prática se você falhar, não punitiva, mas corretiva, por exemplo. Se não realizar a ação combinada, você só pode assistir a 30 minutos de entretenimento à noite, e o restante do tempo será dedicado a estudar ou agir. Estruturar consequências reais transforma intenção vazia em responsabilidade tangível. Combine isso também com um parceiro de responsabilidade, e escolha alguém que respeite seus objetivos e peça que ele verifique seu progresso semanalmente. Nada desmonta a autossabotagem igual a um espelho humano que pergunta, você fez o que disse que faria? Não subestime o poder do assim então, há planos de implementação. A autossabotagem adora situações ambíguas. Quando você decide vou estudar mais, ela responde com desculpas. Mas se você define, se for 19 horas, então eu estudarei por 25 minutos na mesa da sala com o celular no modo avião, a ambiguidade some e a ação fica muito mais provável. Escreva de 3 a 5 planos assim então por semana para as áreas onde costuma falhar. Isso transforma intenção em execução automática. A regulação emocional é outro pilar. Quando o medo chega, ele submerge o julgamento lógico. Aprenda uma âncora simples, respire 4 vezes profundas, diga em voz baixa uma frase de ajuste, um passo agora vale mais que 1000 medos, e movimente o corpo por 30 segundos. A fisiologia muda a emoção. Experimente no instante em que surgir a tentação de procrastinar, e levante, ande, alongue, repita a frase e retorne para a microação. Esse simples protocolo interrompe o looping emocional que alimenta a sabotagem. Eu quero ser franco sobre as desculpas mais comuns, não tenho tempo, não sou disciplinado, vou esperar o momento certo. Essas são desculpas que soam elegantes, mas, por trás delas, quase sempre está o medo de falhar ou de ser julgado. A solução não é esperar pela coragem, é agir apesar dela. Adote a estratégia dos pequenos investimentos, comprometa-se com 5 minutos diários de progresso. É curioso, e 5 minutos repetidos diariamente constroem impulso cuja força subestimaremos. Pequenas vitórias acumuladas ferem a voz da autossabotagem e constroem uma nova identidade, você passa a se ver como alguém que cumpre.
Quero contar um episódio verdadeiro que me marcou e que me ensinou a urgência dessa batalha. Certa vez, acompanhei a trajetória de um jovem inventor talentoso. Mãos brilhantes, ideias generosas, mas paralisado por um perfeccionismo feroz e por uma esperarei até estar tudo perfeito. Ele adiou protótipos, oportunidades e até reuniões com parceiros por anos. Vi seu talento murchar não por falta de habilidade, mas por medo, cada ainda não era uma sentença em câmera lenta. Ao lhe propor um contrato simples, publicar um protótipo experimental em 30 dias e aceitar o retorno público, eu o vi resistir, chorar de frustração e raiva consigo mesmo, e finalmente agir. A sensação que me invadiu foi mistura de ira e compaixão, e raiva pelo tempo perdido, compaixão pela humanidade de seu medo. Meses depois, aquele protótipo evoluiu, abriu portas e ele recuperou o terreno. Essa lembrança me ensinou que nada fere mais o talento que a espera por condição perfeita, e me deu certeza de que a ação, mesmo imperfeita, é o melhor antídoto à autossabotagem. Algumas táticas adicionais, extremamente práticas, e mantenha um diário de evidências aonde, ao fim do dia, você anota 3 pequenas coisas que fez e que provam que está no caminho. Uma lista assim combate o efeito da mente que só nota falhas, ela treina o cérebro a ver progresso. Limite a exposição a vozes negativas, e se certos grupos, programas ou pessoas drenam sua confiança, reduza esse contato. Substitua comentários improdutivos por perguntas que fomentem soluções, e troque a isso é impossível apurar qual é o menor passo que me aproxima disso. Use lembretes visuais, e um post-it no espelho com a frase a ação medo funciona como um choque de realidade logo de manhã. E se a sabotagem já é um padrão antigo? Não se culpe. Reconheça que você foi treinado por anos para reagir desse modo, agora você precisa retreinar. Para isso, proponha um desafio de 14 dias anti-sabotagem, e dia 1, identifique os 3 pensamentos sabotadores mais frequentes, dia 2, escreva um contrato consigo mesmo, dia 3, estabeleça 3 planos assim então, dia 4, escolha um parceiro de responsabilidade, dia 5, publique uma microação pública, um post, uma mensagem, dia 6, comece o diário de evidências, dia 7, revise e ajuste, dias 8 e 14, repita as ações e aumente levemente a intensidade. Ao final, compare, que pensamentos diminuíram? Que ações você repetiu? Essa rotina de 2 semanas cria uma ruptura na cadência da sabotagem e instala novas respostas automáticas. Talvez surja a objeção, e se eu tentar e continuar falhando? Eu respondo com um princípio imutável, e falhar faz parte do caminho, o problema é persistir no erro sem aprendizado. Toda falha contém dados, extraia a lição, ajuste e avance. Se a autossabotagem retornar, não se humilhe e investigue. Que emoção a originou? Que gatilho acionou? Faça um pequeno experimento e teste uma nova resposta. A curiosidade transforma desespero em metodologia. Por fim, eu lhe proponho um ritual matinal anti-sabotagem que você pode implementar amanhã, e antes de abrir o celular, respire, escreva em 60 segundos o único pensamento que está te diminuindo, substitua por uma frase de ação e escolha uma microação de 3 minutos que prove a nova crença. Repita isso por 14 dias e observe como a voz que antes mandava o roteiro começa a perder o espaço. A autossabotagem é traiçoeira, mas não é invencível. Com consciência, contratos, microações e um pouco de ferocidade disciplinada, você desarma a armadilha e recupera o direito e o tempo de construir aquilo que a sua mente e o seu talento merecem ver nascer. Escolha hoje não ser refém da sua própria voz. Escolha vencer. A rotina espiritual que eu ensino não é adereço moral nem conforto emocional barato, é infraestrutura prática para decisões mais claras, fé operante e ações que geram resultados. Muitas pessoas me perguntam, com voz insegura, de Napoleão, e se eu não acreditar em oração? E se eu for ateu? Como isso me ajuda a pagar as contas? Minha resposta sempre foi direta, e a espiritualidade aqui não é um rótulo religioso exclusivo, é um eixo de alinhamento interior que reduz o ruído mental, aumenta sua clareza e coloca sua vontade a serviço de objetivos concretos. Você quer que eu traduza isso em termos práticos? Então eu digo, e agradeça, ore, ou direcione intenção, silencie para ouvir e, em seguida, atue.
Esse ciclo simplésimo muda a fisiologia, a atenção e a tomada de decisão, e esses 3 elementos decidem como o seu dia terminará. Quais são os medos mais comuns que surgem quando falamos disso? E se eu pedir e nada acontecer? E se eu for humilhado por acreditar nisso? E se eu perder tempo e o problema continuar? São perguntas legítimas. Mas veja, o que preocupa as pessoas não é a oração em si, é a expectativa passiva. Muitos rezam como quem joga uma moeda na fonte e espera por mágica. A diferença entre estagnar e progredir é que os vencedores combinam fé com a ação inspirada. A oração e a gratidão não substituem a ação, elas a orientam e a fortalecem. Pergunte-se, você prefere a falsa segurança do "vou esperar" ou a energia de alguém que agradece, pede direção e faz a primeira ligação? Logo ao acordar, antes que a mente se encha de ruído, execute isto comigo, de forma concreta e verificável, e 3 respirações profundas, 3 itens de gratidão ditos em voz baixa, coisas específicas, não generalidades, uma oração curta ou frase de intenção que conecte seus valores ao objetivo do dia, 2 minutos de silêncio apenas para escutar, não para falar, e, por fim, uma declaração de ação, hoje farei X até Y horas. Se você só tiver 90 segundos, faça a versão condensada, e respire, agradeça por um item, declare a ação do dia. Se só tiver 30 segundos, respire e escolha uma ação de 60 segundos. A espiritualidade de poder é prática adaptativa, não liturgia longa obrigatória. A ancoragem física importa. Acenda uma vela, tome um copo d'água conscientemente, apoie as mãos no peito por alguns segundos. Esses gestos pequenos ancoram ao estado interior no corpo, e o corpo é o primeiro emissor de sinais ao ambiente, postura, tom de voz, expressão facial. Ao sair para o mundo carregando essa ancoragem, suas decisões e comportamentos mudam, e você fala com mais presença, propõe com mais convicção, percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Não subestime o poder de um gesto repetido. A leitura matinal e a declaração diante do espelho atuam como combustível intelectual e emocional. Escolha um versículo, um trecho curto de um livro inspirador ou uma frase que traduza sua meta. Leia-a com sentimento. Em seguida, diga diante do espelho uma afirmação curta que resuma sua identidade desejada. Por exemplo, sou chamado para prosperar e servir, e sinta essa frase no corpo. Essa prática muda a narrativa interna, de vítima para agente. É a autossugestão aplicada em contexto espiritual. Alguns vão questionar, e onde está a ciência nisso? Não inventei termos. Estudos sobre gratidão mostram reduções mensuráveis de estresse e aumento de bem-estar. Estudos sobre meditação e silêncio mostram maior regulação emocional e clareza para decisões complexas. Em termos práticos, menos ansiedade pela manhã igual decisões mais racionais igual menos gastos impulsivos, menos reatividade em negociações e mais energia para ações produtivas. Traduzido em linguagem do dia a dia, começar o dia agradecido e centrado reduz erros custosos e aumenta a probabilidade de escolhas que protegem e multiplicam recursos. Quero contar algo que vi com meus próprios olhos durante minhas pesquisas, um episódio que me marcou pela simplicidade e pelo poder, e encontrei uma família cujo pai, após meses de desespero financeiro, passou a dedicar 15 minutos todas as manhãs à gratidão, oração curta e leitura de um pequeno texto de fé. Não ocorreu um milagre instantâneo, o que aconteceu foi mais real e, de certa forma, mais impressionante, sua postura mudou. Passou a ver opções antes ignoradas, retomou conversas que havia evitado e aceitou propostas de trabalho que até então dispensara por medo. Em 6 meses, a tensão financeira diminuiu significativamente não por acaso, mas por decisões melhores e por uma coragem renovada. Vi nos olhos daquela família a transformação que sempre descrevo, e a espiritualidade aplicada reorganiza o comportamento e abre portas. Essa observação reafirmou em mim que amanhã é, de fato, uma oficina de alinhamento. Se você teme que essa prática seja coisa só para santos, entenda, e a espiritualidade aqui é utilitária e democrática. Ela não exige perfeição, só consistência. Comece pequeno. Estabeleça um ritual físico que seja impossível de pular, um copo d'água e uma frase. Em seguida, acrescente 5 minutos semanais de leitura inspiradora. Depois, suba para 10-20 minutos diários.
A regra é progressão, não intensidade inicial. Eu recomendo o desafio dos 21 dias como ponto de partida e 21 dias para que a mente incorpore uma nova identidade, 21 dias para que a emoção e a ação comecem a sincronizar. Ao final, celebre de forma consciente, escreva no diário, agradeça e ajuste. Há também a necessidade de alinhar essa rotina espiritual às suas metas concretas. Não basta orar por a prosperidade de maneira vaga, declare objetivos tangíveis, que eu encontre X cliente, que eu economize Y, que eu tome a decisão Z até a data W. A oração e a gratidão funcionam como filtro, que elas afinam a sua atenção para o que importa. Depois, pergunte, qual é a menor ação que aproxima essa intenção de realidade hoje? Faça-a. Essa é a lei da fé ativa, de oração mais visão mais ação. Quebras de padrão funcionam para manter a atenção, e agora, feche os olhos por 10 segundos e diga mentalmente 3 coisas específicas pelas quais você é grato, não generalidades. Pronto? Voltou. Percebeu como o seu corpo mudou? Essa mudança é o início do efeito acumulativo. Algumas pessoas me pedem exemplos de figuras públicas que traduziram esse princípio em prática. Pense em homens e mulheres que mantiveram rotinas diárias de reflexão, gratidão e leitura. Isso não é segredo de templo, é prática de líderes. Gente como Benjamin Franklin, que estruturava seus dias com perguntas morais e reflexão, provou que um ritual matinal e vespertino ajuda a moldar caráter e decisões ao longo da vida. A diferença essencial entre aqueles que prosperam e os que apenas sonham não tem tanto a ver com sorte, mas com a disciplina de recomeçar o dia com propósito. E quanto a resistências e objeções práticas, filhos, turnos de trabalho, horas apertadas. Adapte. 3 minutos congruentes e intencionais valem mais que 1 hora performática. Se você tem filhos, envolva-os e transforme a gratidão em conversa curta na mesa do café. Se trabalha em turno, aplique o ritual no início do seu dia real, mesmo que seja à tarde. A espiritualidade efetiva é flexível e implacável na disciplina. Para fechar, proponho um exercício que sintetiza tudo o que disse, e durante 21 dias, execute ao acordar: 1. 3 respirações conscientes, 2. 3 gratidões específicas, 3. Uma oração ou declaração de intenção clara, 4. 1 minuto de silêncio para ouvir a próxima ação, 5. Escreva uma microação executável nas próximas 2 horas, 6. Ancore com um gesto físico, água, vela, alongamento. Registre diariamente uma evidência de progresso. Ao final dos 21 dias, você terá não apenas uma nova rotina, mas sinais palpáveis de decisões melhores e maior serenidade diante do dinheiro e da vida. A espiritualidade não é fuga, é preparo. Use-a para alinhar sua mente, seu coração e suas mãos. Escolha hoje começar este ritual e observe como, ao longo das manhãs, a prosperidade se aproxima, não por acaso, mas por causa das escolhas que você faz logo ao abrir os olhos. Se existe um segredo que sustenta tudo o que você ouviu até aqui, é este: o tom do seu amanhecer decide o rumo do seu dia, se, repetido com disciplina, decide o rumo da sua vida. É nesse primeiro pensamento, nessa pequena escolha, que você planta as sementes invisíveis que definem abundância ou escassez, coragem ou medo. Guarde isso com carinho, porque é a chave que diferencia os que apenas sonham dos que realizam. Eu agradeço profundamente por compartilhar este momento com você e já estou te esperando no próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Clique agora, porque lá você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é hoje. Nos vemos lá!